Olá, Malta Cultural! Sejam todos bem-vindos! Hoje é dia 12 de abril de 2021 e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, o nosso programa semanal aqui da nossa página da Rede Sem Fronteiras no Instagram. Eu sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e hoje à noite promete, nós temos como convidada a nossa querida MR Chagas, a Maria Regina Chagas de Santa Catarina. Bom, nossa entrevista aqui no Instagram, no Conexão Sem Fronteiras, ele acontece todas as segundas e às quintas-feiras, às 19 horas do Brasil, 23 horas aqui em Portugal. Então, todos vocês estão convidados para nos acompanhar, conhecer os nossos entrevistados. Eu vou explicar para vocês o conceito da nossa entidade. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve, divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países do mundo, nos 5 continentes, com o tema Juntos Somos Mais Fortes. O seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção dos seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Neste momento, nós estamos reestruturando toda a nossa rede e no segundo semestre teremos muitas novidades. Vocês não vão se arrepender de esperar para ver. Vocês vão amar. Bem, enquanto aguardamos aí a plateia ir entrando, eu vou passar alguns recadinhos para vocês, tá bem? Então, esse problema não, só soluções, aqui a gente só tem soluções. Este programa, o Conexão Sem Fronteiras, é mais um instrumento que já faz parte dessa reestruturação e o que utilizamos para promover os nossos parceiros. Aqui, nesse programa de entrevista, nós não fazemos saraus, desenvolvemos temas ou debates de cunho literário. Não é esse o objetivo aqui desse programa. Aqui nós apresentamos de forma muito resumida quem é esse parceiro da Rede Sem Fronteiras, qual é o perfil das pessoas que fazem parte da Rede Sem Fronteiras, suas carreiras, suas produções, suas histórias. Então o tempo é tão curto que é basicamente para conhecer esse parceiro e o que ele está produzindo, o que ele tem feito ultimamente. Então, não tenho expectativas de que aqui nós faremos debates ou desenvolveremos temas literários, porque não é esse o objetivo do programa, tá bem? Bom, a gravação dessas entrevistas aqui que fazemos, elas não se limitam aqui na divulgação, aqui no Instagram, na visualização aqui do Instagram ou do Facebook, porque no dia seguinte, às vezes até no mesmo dia, nós levamos essa gravação também para a página da Rede Sem Fronteiras no Facebook. A nossa divulgação não se limita nessas duas plataformas. Nós divulgamos para a nossa mala direta e também para os nossos parceiros nos 20 países do mundo. A nossa mala direta é poderosa e é aí que desenvolvemos o nosso trabalho. Nós também colocamos a gravação desse vídeo alguns dias depois, uma semana depois mais ou menos, no nosso canal no YouTube, porque lá fica apenas arquivado. A gente nem faz grandes divulgações, mas ele fica arquivado porque a gente sabe que tem muita gente que, por incrível que pareça, não está ainda nessas duas plataformas, o Facebook e o Instagram. Então, não consegue acessar para ver. Então, a gente arquiva lá para essa minoria, para esse pequeno percentual aí de pessoas que não estão nessas duas plataformas, para que fique ali arquivadinho para eles verem. Mas o nosso grande trabalho é realmente pelas malas diretas, mais de 5.000 pessoas do meio cultural, pessoas reais, entre editores, produtores, presidentes, autoridades, recebem essa entrevista. Bom, para participar dessa entrevista tem que fazer parte dos nossos projetos, né? E seguir é uma condição, seguir as nossas 3 plataformas, o YouTube, o Instagram e o Facebook. Então, seguindo, vai participar. E claro, tem que participar também anualmente de um dos nossos projetos.
nossa feira literária aqui em Portugal, as nossas coletâneas, os nossos e-books, enfim, de alguma forma, em algum projeto, anualmente você tem que estar participando para ser convidado para estar aqui na nossa plataforma, na nossa entrevista do Conexão Sem Fronteiras. Eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar, se você ainda não se inscreveu para participar da coletânea da Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, com sede em Genebra, presidida, né, pelo nosso presidente Augusto Lopes, não deixe de participar. As nossas inscrições vão até o final do mês. Se até o final do mês, se a gente conseguir fechar, atingir a nossa meta, nós não vamos estender as inscrições para o mês que vem. Então, se você tem interesse em participar da nossa coletânea, a coletânea da Academia Luso-Suíça, por favor, solicite a sua ficha de inscrição, o regulamento, pelo nosso e-mail contato@redesemfronteiras.com.br, que a nossa assessora, Sofia Porto, vai enviar para vocês, até para dar uma olhadinha sem compromisso no regulamento, para ver se vocês se interessam. Essa coletânea, ela tem um diferencial bacana. Nós temos uma comissão acadêmica, né, da academia montada para analisar todos os materiais desses coautores que participarão da coletânea, para que eles possam ser convidados a se tornarem membros correspondentes internacionais. Então, além de você participar de uma coletânea internacional que será lançada em Genebra, será lançada em Portugal, será lançada no Brasil pela nossa vice-presidente Ana Maria Tourinho, você ainda vai aí participar dessa avaliação para ser ou não convidado a participar da academia como membro correspondente internacional. Então, não fique de fora, corra, porque é só até o final do mês, provavelmente, tá? Deixa eu ver aqui que mais recadinhos eu tenho. Ah, sim. Olha só, é muito importante. Aqui no Instagram, nós estamos trabalhando para aumentar os nossos seguidores. Por quê? Pra gente ter muitos seguidores e dizer, ai, que bacana, a gente tem muito seguidor? Não, nada disso. É porque quanto mais seguidores tivermos, mais as informações que trabalhamos aqui serão multiplicadas. Então nós estamos participando de alguns projetos, alguns sorteios que faz com que multiplique essa adesão aí dos seguidores. E a gente quer contar com vocês. Então convidem os amigos do meio cultural para conhecer a nossa página, sobretudo para conhecer aqui as nossas entrevistas, divulgue os nossos convites, seja colaborativo. É uma das primeiras características que um parceiro da Rede Sem Fronteiras tem que ter, ser colaborativo, porque juntos somos mais fortes. Aqui nós somos uma rede onde um ajuda o outro. E a gente, olha, observa direitinho quem é que colabora. Então, seja um colaborador, junte-se a nós. Por último, eu quero dizer o seguinte, quer aprender alguma coisinha aqui do Instagram? Diga-nos o que nós vamos gravar um mini tutorial para vocês. Nós já fizemos como gravar lives ao vivo, como assistir as lives ao vivo, como assistir as lives gravadas. Se você tem alguma dificuldade, se você não sabe, por exemplo, como compartilhar alguma coisa, se você não sabe, por exemplo, como colocar os nossos convites no Stories, fala pra gente, a gente grava rapidinho e divulga. O importante é você ficar por dentro, a gente está aqui para te ajudar. Bem, o Conexão Sem Fronteiras de hoje, como eu já falei, teremos como convidada a escritora M.R. Chagas, Maria Regina Chagas, de Santa Catarina, Brasil. Por volta dos últimos 20 minutinhos, nós vamos abrir para as perguntas e respostas de vocês, participantes aí da plateia. Então não deixem de enviar, quando eu der o sinalzinho, já posta a sua pergunta, é muito importante que a gente possa citar aqui o seu nome, que a nossa convidada possa responder a sua pergunta. Durante toda a entrevista, é muito importante que vocês cliquem aqui, ó, a pessoa já está clicando, nos coraçõezinhos. Esses coraçõezinhos, eles mandam sinais aí para os administradores do Instagram, eletrônicos, óbvio, que essa live tá interessante, daí eles vão multiplicando. Quanto mais coraçõezinhos, mais a numeração vai rodando para que eles possam ir multiplicando para outras pessoas. Então, participe, não custa nada, você está assistindo, fica ali com o dedinho no coraçãozinho direto. Outra coisa, do lado tem uma gaivotinha. Essa gaivotinha, se você apertar, vai abrir os teus contatos. Marca todos os teus contatos que você sabe que gosta de cultura e compartilha essa informação. Não é nada demais. Eles vão olhar, se eles quiserem, vão vir assistir, se não quiserem, vão ignorar. Isso não é incômodo nenhum. Não deixa de fazer isso, que isso é bem bacana e funciona muito, tá? Bom, gostou do que a nossa entrevistada falou? Deixe seu like.
E deixa assim 1000 recadinhos aqui, ó, na linha do tempo, porque nós ao final pegamos esse relatório desde o primeiro boa noite até o final e entregamos para nossa convidada. Essa nossa convidada vai ler com calma tudo aquilo que vocês escreveram, vai responder uma possível pergunta que foi feita e que não deu tempo de responder, vai agradecer a presença de vocês. Então não deixa de registrar aqui 1000 recadinhos, porque é bem legal a gente ler depois, tá bem? Que mais? Ao final, quando a gravação terminar, nós vamos contar com vocês que estiveram aqui presentes também ao vivo para deixar um comentário. A gravação, quando a gente termina a gravação, daí uns 4, 5 minutinhos ela entra no feed, né, na nossa linha do tempo da Rede Sem Fronteiras, e embaixo vocês podem ali postar, olha, gostei, não gostei, foi pouco tempo, foi muito tempo. Enfim, façam seus comentários, é bem legal a gente ter essa noção de quem é que participou ao vivo, publicamente também, porque esse relatório, só a gente aqui entrevistada sabe, o público acaba não sabendo quem esteve ao vivo, mas se você registrar ali, nem que seja uma palminha, um coraçãozinho, um buquezinho de flores, já sinaliza que você esteve aqui conosco, isso é muito legal. E daí, claro, curte o link e compartilha, né? Porque juntos somos mais fortes. Pois bem, vamos ver quem já está por aqui. A gente já tem bastante gente aqui e eu vou poder sinalizar aqui, deixa-me ver. Gente, olha, olhando de perto, eu tô com um problema seríssimo no olho, eu tô com o olho todo inchado, a maquiagem tá disfarçando, mas eu peço desculpas porque eu inclusive não vou poder nem brindar com vinho hoje, vou brindar com chá, porque eu tô tomando antibiótico, mas eu jamais deixaria de estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Literatura Sem Fronteiras, boa noite. Nossa querida Célia Maria Leite, do Ceará, que esteve aqui conosco esse mês. A entrevista dela está no IGTV, na nossa pastinha do IGTV, clique e confere. A nossa querida Renata Clark Gray, do Caribe, muito obrigada, Renata. Renata que está fazendo sucesso lá também no coletivo Mulheres Artistas, da nossa querida Angeli. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Lázaro Oliveira, muito obrigada, boa noite. Marli Lopes Silva, nossa querida do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Euzie Paiva, saudade de você, querida artista plástica. Fábio Portugal. Luciana Sala, muito obrigada, Luciana. Luciana, para quem não sabe, é a nossa mais nova funcionária aqui da Rede Sem Fronteiras, está trabalhando conosco. Seja bem-vinda, Luciana, muito bom estar com você aqui de novo. Arailda Gomes, nossa querida escritora de Minas Gerais. Focus Portal Cultural do nosso querido jornalista Alberto Araújo. Alberto Araújo, que é um dos nossos principais parceiros, foi titular aí do portal Rede Sem Fronteiras por muito tempo e é uma honra tê-lo aqui. Você não conhece o portal Focus Cultural? Você precisa conhecer. É um local que reúne 1000 informações culturais, muito bacana. O Alberto é super antenado. Marta Verônica, de Minas Gerais, também nossa queridíssima, que está sempre por aqui. Ruby Preciosa, muito obrigada. Oneida, querida, muito obrigada. Oneida de Domênico. Beth Silva. Regina Segue a Vida, muito obrigada, Regina. Que bom que vocês estão aqui. Kátia Colares, minha querida do Amazonas, muito obrigada, Kátia, que alegria ter você aqui. Ô Marciana, muito obrigada, boa noite. Ana Maria Tourinho, nossa querida colega do Rio de Janeiro, diretora da AGEB, diretora da UB e vice-presidente da Academia Luso Suíça. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Professora Yara, muito obrigada, professora Yara. Bruna Ribeiro. Quem mais? Vamos ver. Carla de Sá Moraes, nossa querida escritora, poetisa da Suíça, muito obrigada pela presença. Beth Silvenstein, nossa querida braço direito aqui na Rede Sem Fronteiras, nossa conselheira aqui de Portugal. Elinalva Oliveira, presidente e coordenadora da AGEB no Ceará, nossa queridíssima amiga, muito obrigada, Elinalva. Elinalva que esteve também aqui conosco, deu uma entrevista linda, super emocionante. Se vocês não tiveram oportunidade de assistir, por favor, vejam lá no nosso canal do IGTV, tá bem? Beth Silva, muito obrigada. Quem mais?
Maria Fátima Ribeiro, muito obrigada. Renata Dalbó, nossa querida presidente, coordenadora da AGEB de Santa Catarina, uma jornalista de mão cheia. Muito obrigada, Renata, é uma honra ter você por aqui, viu? Quem mais? Brasileiros Sem Fronteiras, nossos parceiros aí oficiais, muito obrigada, Brasileiros Sem Fronteiras, é uma honra ter vocês por aqui também. Leituras da Dessa, muito obrigada. Ivanilde Moraes de Guzmão, nossa querida parceira aí de Pernambuco, Brasil inteiro aqui, muito obrigada, gente. A Ivanilde também deu uma entrevista emocionante, cheia de lição de vida pra gente. A entrevista dela foi a única que teve duas partes, porque a gente teve um probleminha com a internet, e daí nós fizemos duas partes da entrevista dela, mas você não pode perder. Vai lá no nosso canal do IGTV, clica lá e compartilha. A entrevista da Ivanilde é imperdível. Silvio, muito obrigada. Quem mais? Rubinara, muito obrigada. Idalina Gonçalves, muito obrigada, Idalina, um prazer ter você aqui. Jader Vieira, Nick Silva, Jennifer Chagas, Lena Oliver, muito obrigada, Lena, que bom ter você aqui também de novo. Wanderson Silva, Johnny Virtuoso, querida, que bom ter você aqui, que alegria, seja bem-vinda. Leila Cooker, muito obrigada pela presença. E Marita Portugal. Bom, é isso, pessoal. Mais tarde eu continuo sinalizando aqueles colegas que estão por aqui. Deixa eu começar, porque a gente já está atrasadíssimo hoje. Vamos lá, vamos chamar a nossa querida entrevistada de hoje. Aqui, Maria Regina Chagas. Vamos lá. Já chamei a Marina Regina, MR Chagas, deixa-me ver ela entrar aqui. Estou aguardando. Ruby Preciosa, obrigada pela presença. Oi, minha querida, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou Que bom, que bom. perfeito. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Sua presença aqui nos alegra muito. Você que já vem participando dos nossos projetos há algum tempo, com seu talento, valorizando as nossas obras. Muito obrigada, viu, Regina? Eu queria te fazer uma Obrigada. pergunta. Publicamente, você gosta de ser chamada como? MR Chagas, Maria Regina, Regina Chagas. Como é que você gosta de ser chamada assim, publicamente? Vamos, fica à vontade. Tanto Pode faz. ser MR Chagas, então, mais fácil, né? Tá bom, então vamos lá, MR Chagas. Porque a gente também tem que aproveitar para ir incentivando o público a chamar do jeitinho que a gente gosta, Chamar. os nossos nomes artísticos, né? Então, MR Chagas. Eu vou apresentar Exatamente. a MR Chagas, ok? Maria Regina Ok. Dielso Vieira é MR Chagas. É natural do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, radicada em Santa Catarina. Casada, mãe de 2 filhos, graduada em letras, português e inglês, e respectivas literaturas pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, com pós-graduação em língua portuguesa e gestão escolar. Trabalhou por 35 anos, sendo que 27 deles exclusivos ao Magistério Público Estadual de Santa Catarina. Atuou como docente, secretária e gestora. Também atuou como articuladora classe aceleração, responsável pela biblioteca. Atuou também como docente do ensino supletivo para jovens e adultos. Atualmente, como escritora, tem quase 20 participações em antologias e coletâneas. Foi premiada no concurso A Poesia Vai de Ônibus, com a poesia Assim São os Dias. E concurso literário da ACLE, Academia Criciumense de Letras, com a poesia Vedados. Medalha e certificado de mérito cultural Maria de Lourdes Figueira Balaciano, pela AGEB, Coordenadoria Rio de Janeiro.
tá? É, é membro fundador da AGEB de Santa Catarina, membro da diretoria, membro fundador imortal da Academia Sul Catarinense de Letras e Artes, ASCA. Possui livro solo de contos Elas, que foi lançado internacionalmente na Feira do Livro de Lisboa, Portugal, em 2020. É isso, olha que delícia! Olha, eu vou te convidar para um brinde, vou te pedir desculpas, dessa vez eu não estou com vinho porque eu estou tomando antibiótico, mas eu vou brindar a sua saúde da mesma maneira e peço que você levante aí o seu copo, a sua taça, vamos brindar juntas. Querida, eu desejo a você todo o sucesso do mundo, eu aprecio demais o seu talento e para mim e para a Rede Sem Fronteiras é uma honra ter você como parceira. Então eu brindo ao seu talento, ao seu sucesso, conte sempre conosco, tá bom? Obrigada. Igual eu brindo a Rede Sem Fronteiras. Tchim, tchim, então. Muito bem, então não vamos perder tempo, porque eu já estou atrasadíssima hoje. Vamos lá. Perguntas. Vamos começar com as suas perguntinhas. Vamos começar conversando sobre a sua trajetória literária, que deve se misturar com a sua vida profissional, né? Afinal, você teve uma vida dedicada à educação. Então, quando você começou a escrever? Bom, eu comecei a escrever junto com a minha vida, né? Com a minha trajetória de vida profissional, certo? Porque eu sou alguém que começou... Meu primeiro trabalho profissional foi numa fábrica de costura, aonde depois eu fiz curso de enfermagem, fui trabalhar no hospital. Depois, enquanto trabalhava no hospital, eu estudei para o magistério. E do magistério, então, aí com o magistério eu fiz concurso e ingressei para a faculdade, e foi assim a minha trajetória. Então eu estive em muitos lugares, né? Numa fábrica, num hospital, estive com muitas pessoas, né? De várias ideologias e pensamentos diferenciados do meu. E eu digo sempre que ali eu já ia escrevendo, eu já estava começando a escrever, porque eu já escrevia o que eu queria para a minha vida, eu já estava discernindo o que eu queria e o que eu não queria para a minha vida. Essa escrita ainda não ia para o papel, mas eu tinha muita coisa para escrever, né? Baseado em todos esses lugares que eu estive antes de chegar aqui. Mas quando é que você começou efetivamente a colocar isso no papel? Efetivamente foi quando eu ganhei o prêmio da aposentadoria, 2013, né? Aí eu fui fazer uma oficina literária e então saiu a minha primeira escrita no livro e eu tive o prazer de pela primeira vez autografar um livro. Então começou exatamente em 2013, no papel. O bichinho da literatura te mordeu, pronto, né? Bem assim. Então eu comecei a escrever a partir de então. Ótimo. Aí foi levado a... Desculpa. Uma vez que nessa tua trajetória você já foi responsável até por biblioteca, eu acho que você conseguiu vivenciar esse universo muito de perto. Isso permitiu com que você conseguisse ter preferências sobre o escritor preferido, o poeta preferido ou não? Ou você tem uma diversidade de escritores e poetas que você admira? Porque às vezes um escritor nos incentiva, né? Nos inspira a seguir uma trajetória. Por isso que eu estou te perguntando isso. Sim, eu prismo pelas obras que me deixam algo a pensar. Assim. Eu gosto de romance, mas eu gosto de obras que têm um cunho assim, mais social, que te leva a pensar, a examinar alguma situação, a criar um ponto de vista sobre determinada leitura. Então, eu li um pouco de Machado, eu li até Edgar Allan Poe. Uma vez eu fiz um trabalho na faculdade, eu nunca esqueço, tirei 10, que eu gostava de interpretar. E eu li vários, assim. Então, eu gosto de obras que ela deixem alguma coisa que tu nunca vai esquecer, que aquilo ali vai fazer parte do teu dia a dia. Vai te ensinar alguma coisa. E tem muitos, né? É difícil
elencar aqui. Eu acho muito difícil também, quando as pessoas perguntam isso para mim, eu não tenho um escritor, né? Um poeta. A gente, a gente Sim, que escreve, a gente se inspira tanto, né? E sobretudo quando a gente também tem a educação no sangue, como é o seu caso, como é o meu, porque além de jornalista eu também fiz pedagogia. Então a gente que tem essa formação de educadora, a gente tem essa coisa, né? De ter um leque assim que nos inspiram e leituras que nos acrescentem algo, que deixem as mensagens. Isso é muito importante, né? Eu concordo com você. exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho então do seu livro. Eu quero que você mostre seu livro, esse livro que fez sucesso aqui na Feira do Livro de Lisboa. Eu quero que você mostre, que você fale um pouquinho dele para a gente, por favor. Então, eu, baseado no que eu falei há pouco, né? O Mostra só um Elas pouquinho também, aqui a assim, ó. capinha. MR Chagas, mostra Que, só um pouquinho aqui a capa, depois você entra de novo. Aí, isso, para o pessoal ver. O Elas. Isso, perfeito. Pode falar. então, baseado no que eu falei há pouco, né? O Elas é um livro de 14 contos, cujas protagonistas não é, isso não é, sei lá, feminismo, sei lá, mas são todas mulheres e mulheres vencedoras. Talvez eu traga isso no sangue também, de mulheres que batalham, lutam e chegam ao final feliz, né? E eles trazem, todos os contos, eles têm uma questão social por detrás. Não sei se posso falar um pouquinho de algum? Pode sim, por favor. Posso? Pode. Então, por exemplo, tem o conto Fugas, né? O Fugas, eu me baseei numa questão dos anos 80, 90, quando da migração de muitos brasileiros para os Estados Unidos. As pessoas andavam atrás do pote de ouro, eu digo assim, né? Que os Estados Unidos vai para lá, vai conseguir uma casa própria, vai conseguir um carro novo, enfim, tinha essa ideologia, né? E aí eu me baseei neste fato social, o conto Fugas, que é de um homem, né, que foi para os Estados Unidos, deixou a família, uma esposa grávida, mais 2 filhos, e foi tentar essa grande sorte, certo? Então, eu discorri sobre esse questionamento, porque foi alguma coisa que eu vivi pessoalmente, enquanto professora. A gente viu muitas famílias, né, se desmantelarem por conta dessas idas. Ou ia o casal e ficavam os filhos com os avós, ou ia o pai e ficava a mãe, enfim, a gente viu muitas crianças, muitos adolescentes se perderem por conta disso. Então, é alguma coisa que eu trago. Então, meus contos, assim, eu pego um fato real, o conto é fictício, mas é baseado em fatos reais. Fatos do cotidiano, do dia a dia. Cotidiano, Esse é um deles, né? você escreve sobre o cotidiano, a natureza, pessoas, as suas vivências, um olhar, um gesto sobre a situação vigente. Quer dizer, esse livro ele engloba tudo isso, né? Você consegue colocar um Sim. pouquinho de cada coisa dentro desse teu olhar, né? Essa coisa desse conto é interessante porque até as pessoas perguntam assim para mim, de André, como é que está sendo a sua tentativa de nova vida aí em Portugal? Eu falo, gente, mas eu não vim tentar nova vida. Eu acho incrível as pessoas assim que abandonam as coisas, ou um ente querido, ou um parente, para ir tentar a vida. Eu acho incrível isso. Eu não vim tentar a vida, a minha vida já estava feita no Brasil. Eu sou a primeira geração de brasileiros da família do meu pai. Então, eu vim vivenciar a cultura paterna. Eu vim estudar. Aconteceu a pandemia, as faculdades, né, não tiveram seus cursos presenciais, então eu tive que aguardar. Mas eu vim vivenciar essa cultura, que é uma cultura da minha família. Eu sou a primeira brasileira da família do meu pai. Então, eu vim vivenciar isso, eu não vim tentar a vida. Mas isso é uma coisa que a gente vê muito. Quer dizer, as pessoas às vezes deixam filhos e vão tentar a vida, às vezes deixa filho com avô, com mãe, né? E vai tentar a vida e fica anos sem ver o filho. Quer dizer, é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que eu não teria essa capacidade, eu não teria esse ímpeto, essa coragem, eu não teria. Então, eu respeito quem faz, mas eu acho tudo isso muito complicado. É legal você trazer esses assuntos assim em baila, para que as pessoas pensem, para que as pessoas possam formar sua opinião, né? Isso é bacana. Bom, eu queria saber, então, agora, qual foi a sua sensação
de levar esse livro para a Feira do Livro de Lisboa. Quer dizer, como é que você se sentiu tendo um livro sendo lançado internacionalmente? Eu não sei se eu vou conseguir narrar essa emoção, porque foi assim, tipo um sonho, né? Um sonho que eu nem sonhava, esse do Ela ir para a Feira de Lisboa e ser lançado lá. Esse sonho até nem passava na minha cabeça, sinceramente. Eu não esperava tanto. Envia o livro, a gente vai expor no stand e tal. Mas assim, eu fui só até ali, eu não ousei, né, pensar mais alto que isso. Então, assim, eu nem sei como dizer, é inenarrável, assim, a emoção sentida de ver você vendendo um livro, Elas, em Lisboa, e me dizer que a pessoa estava procurando um livro que falasse de mulheres, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Você lembra? Eu fiquei muito emocionada. Eu fico emocionada quando eu vejo as pessoas entrando no stand e folheando os livros e se atendo a um livro. Por isso eu tiro as fotos e mando para vocês, porque se eu fico impactada, eu penso que o escritor que está sendo representado, quando recebe uma foto dessa, um vídeo, né, da pessoa lendo o seu livro, é algo que você realmente fica muito impactado. Isso é maravilhoso. Quer dizer, você vê como é importante o escritor divulgar suas obras além fronteiras, porque isso que a gente está conversando aqui, sobre temas que são do cotidiano do brasileiro, vai ser lido por pessoas de outros países. Então, é a nossa história que está sendo propagada, né? E é incrível, fez muito sucesso. Quando aquela moça entrou e falou que precisava de um livro com um olhar feminino, falando de mulheres, eu indiquei alguns, porque eu não tinha só o seu, e ela se fixou no seu, e ficou ali, gostou, comprou, levou. Foi muito legal. Que bom. Bom, falando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada junto à Rede Sem Fronteiras. Quer dizer, de que forma a gente te inspira, se a gente teve algum impacto na tua carreira, nesse processo pessoal de desenvolvimento do seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para mim. Olha, outra surpresa, sim, a Rede Sem Fronteiras para mim, porque eu me senti acolhida, né, pela Rede Sem Fronteira, eu me senti exaltada, assim, eu me senti uma escritora de verdade, digamos assim. Eu não sei se posso mostrar o livro. Pode. Então, essa foi a minha primeira participação na Rede Sem Fronteiras. Foi mesmo. É a primeira participação, a arte de ser mulher. Eu, na verdade, eu nem sei, eu não lembro como que você me convidou, porque eu não tinha ouvido falar ainda de Andréa Portugal. Não foi por causa eu estava Sim, foi através da GEB, né? Eu estava recém entrando na GEB, e aí você convidou e eu me atirei. vou tentar, né? A gente tem que ter um pouco de loucura também, né? E arrisquei. E aí esse conto foi, eu disse, mas talvez nem seja aprovado, sei lá. E então, quando eu recebi o vídeo que você estava entregando este livro lá na Biblioteca de Cascais, eu chorei, assim. Eu disse o quê? Tem um conto lá, Cascais, em Portugal, então, assim, é emoção em cima de emoção. Assim, eu gostei muito e me emocionei bastante, então foi um impacto, sim. Esse livro é inspirador, porque são 100 mulheres, quer dizer, 100 mulheres convidadas a falar dos seus sentimentos, das suas inspirações, das suas aspirações. Então, assim, é fantástico ver tanto talento reunido. E é um livro que está aí distribuído pelos 20 países. É muito legal. Que bom que você aceitou o convite. E que bom que isso foi a porta de entrada para outros projetos, né? Porque você está com a gente na coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, você foi aprovada, você acabou de ser aprovada pela comissão organizadora da coletânea de letras da Academia Luso-Suíça, que será lançada em Genebra. Então, assim, uma academia internacional
e você já foi aprovada. Quer dizer, é maravilhoso como é que uma coisa vai puxando a outra, e quando a gente percebe, a nossa escrita tá, como diz a nossa querida Ivanilde, de mundo afora. Mundo afora. Teve outro também que me emocionou muito, que foi esse aqui, tá? Ah, o Esse Mulheres aqui. Extraordinárias. Aí esse aqui, assim, eu sou muito grata, porque eu vou confessar, né? É uma coisa até meio chata, mas eu escrevi aqui sobre Antonieta de Barros, que era sobre mulheres extraordinárias, e era o tema de Santa Catarina que a Renata passou para mim, né? Ela ia escrever. É. E foi o meu contato assim mais íntimo que eu tive com a Antonieta, porque até então eu conhecia, ouvia falar dela muito superficialmente, e foi aonde eu a conheci verdadeiramente, assim, né? Através da leitura, claro. Eu conheci a Antonieta de Barros. Eu lamento muito dizer isso, mas foi Não, através não, dessa não, você. pesquisa para essa escrita que eu a Olha, conheci. não, o MR Chagas, você está equivocada no seu raciocínio e eu vou te ensinar agora a pensar de uma forma diferente. Presta atenção. Esse seu relato, muitas colegas que participaram desse livro falaram para mim. Deixa eu te explicar uma coisa. Ah, Quando a gente tem esse projeto, que a gente solicita que cada escritora, cada coautora escolha um vulto para apresentar na obra, no projeto, a nossa primeira intenção é fazer com que essa coautora estude sobre a vida dessa personagem. Então, não pense a você que você foi a única. Muitas colegas coautoras dessa obra falaram exatamente isso para mim. De Andréia, eu aprendi sobre fulana. Eu não sabia, eu achei que eu sabia. Quando eu pesquisei para escrever o capítulo, eu me apaixonei por a fulana. Então, eu quero que você não sinta nenhum constrangimento, que muito pelo contrário, que você sinta orgulho que esse projeto te incentivou para você adquirir mais conhecimento ainda e proporcionar àqueles que vão ler o compartilhamento desse conhecimento que você adquiriu. Então, é esse o raciocínio, minha amiga. É um raciocínio de vitória, de conquista, por ter aprendido um pouco mais e porque esse projeto te proporcionou isso. Tá bom? exatamente. Foi Que isso. bom! Bom, então agora vamos falar dos projetos que estão chegando por aí, porque eu sei que você está fazendo um livro novo e eu estou assim, muito interessada em saber sobre esse livro. Só que antes eu vou pedir para você só um intervalinho, que é o tempo que você tem de também beber um pouquinho, para eu poder citar aqui os nossos colegas que estão aqui assistindo, que estão aqui na plateia. Então, enquanto eu cito aqui esses colegas, você vai molhando um pouquinho a sua garganta. Vamos lá. Então, eu queria agradecer a presença, olha, Reginelli, Ravi Leite, Silvia Trevisol, R.S. Marques, Reginaldo Fortes, Elisângela Marques, Ângela Guerra, nossa querida, que foi entrevistada aqui no comecinho do nosso programa. Então, quem não teve a oportunidade de assistir a Ângela Guerra, corre lá no nosso canal do GTV e assiste. Nina Fernandes, uma das nossas principais parceiras, colunista do Jornal Sem Fronteiras, parceira oficial da Rede Sem Fronteiras. Muito obrigada, Nina Fernandes, do Rio de Janeiro. Ah, Nina não é só escritora não, tá? Poetisa. Nina é cantora, Nina é atriz, Nina é tudo de bom. Fátima Holanda, Simone Franca, Renata Lima, Branca 2251, Vitória Borges Dias, Débora CBRA, Bay Group, deve ser Bay Group, eu, Manos 300, Andréia Sonhadora, Luciana Iris, Marlene Brandout, Wanda Jacinto, Wanda, que alegria ter você aqui, querida. Dora Macari, Ronaldo Pereira, Antônio Rodrigues, Soraya Simbera, primeira dama aí da Academia de Letras e Artes Buziana, do Rio de Janeiro. Que bom tê-la aqui. Pati Santos, blogueira Clarice, Álvaro Luiz Cardoso, Samuel Turguia, S.A. Amandica,
Zezé Barcelos, Poema Sob Medida, Suelen Ritter, Jô Mendonça, da Paraíba, Cláudia S.A. Luna, Maria Esther Rodrigues, nossa querida, que foi aqui, ó, a primeira entrevistada no primeiro dia do programa, Maria Esther Rodrigues, Paz Barreto Rodrigues. Quem não assistiu também, tem a entrevista dela lá no nosso canal do IGTV. Obrigada, Maria Esther. Leandra Tag, Larida Minelli, Érica Santos, Flávia Maria, aqui de Portugal, Farney Castro, Rosângela Goldoni, nossa querida amiga aqui daí do Rio de Janeiro, Jussara Valverde, nossa querida parceira aqui da UB, da AGEB, da Abrames, William Tem, Tânia Borges, olha quanta gente bacana e muita gente que está aqui pela primeira vez. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Não esqueçam de deixar aqui seu recadinho para a nossa querida entrevistada. Não esqueçam de dar o seu like aí e de apertar esses coraçõezinhos. Vocês são todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá, querida MR Chaves. Agora eu quero que você nos conte um pouco sobre os seus projetos atuais. Vem um livro novo por aí. Você citou que ele teria uma abordagem abolicionista. E daí eu queria saber de que se trata, como é essa abordagem. Fala um pouquinho do livro para a gente. Então, eu acho que agora eu estou pronta. Já me atestaram, então, como escritora. Então, eu vou escrever um pouquinho sobre o abolicionismo, né? E vou trazer um pouco, assim, através desse livro, novo livro de contos também, trazer a história da escravidão no Brasil, trazer alguma coisa, trazer a história e a atual situação, a situação vigente, né, do povo em geral, e aí como eu vou trazer a fazer abolicionista, a temática, a linguagem, que tem a ver, né, com essa etnia. Mas abordando é um livro de assim, contos ou é um romance? É um livro de contos ou é um romance? Nesse momento é um livro de contos. Tá. Abordando, né, essa temática Certo. negra. Certo? Entendi. E o teu objetivo, a tua intenção com essa obra especificamente, qual é no momento em que você determina que seja esse o tema? Isso, então, eu quero trazer um pouco da história, que eu penso que a gente tem essa falha, né, de ter um lado da história contado, só um lado. Então, eu gostaria estou estudando, claro, são várias literaturas que a gente tem que ler, entrevistas. Então, eu quero trazer um lado da história não contado, digamos assim, mas são contos, né, de ficção baseados em fatos reais, e nas vivências e no olhar que se tem sobre a situação atual do negro no Brasil. E agora eu esqueci um detalhe que eu ia falar, mas é isso, é trazer o outro lado da história, né, que é um pouco subjugado, deixado de lado, para nossas crianças, os nossos jovens, né? A gente tem tantos idosos ainda para nos contar, a gente tem muitos antepassados nossos que deram seu sangue por essa luta, por essa terra. Então, eu trazer essa abordagem abolicionista é isso, é trazer à tona o que não é falado. Eu acho muito importante que a gente sempre fica circulando, né, em torno do preconceito racial, mas a gente esquece que muitas das vezes esse preconceito vem da falta do conhecimento. Então, é muito importante realmente que a gente possa desenvolver temas, trabalhar esse tema e desenvolver textos que possam trazer informação para que a gente possa desmistificar isso, né? Então, eu acho que está perfeito, eu acho que é um tema atual e é um tema muito procurado. Eu acho que está perfeito, eu acho que o livro vai fazer sucesso e eu já estou ansiosa por lê-lo. Você tem previsão? Você está no começo, no meio, no fim? Você tem previsão ou você está deixando rolar? Você vai fazendo aos poucos? Não está presa a prazos? Não, eu quero lançá-lo esse ano. Eu estou me dando um prazo até julho, não sei se vai ser possível.
Tá. mas eu quero lançá-lo este ano. Assim, É. agora com o episódio da pandemia, eu acho que eu progredi bastante nas escritas e nas pesquisas, né? Que tem que ler bastante. Então, eu acho que eu consigo, mas eu quero Beleza. lançá-lo no decorrer de 2021. Maravilha. Eu ainda tinha algumas perguntinhas para você aqui, mas como a gente já está em cima do prazo para a gente poder responder as perguntas da nossa plateia, antes de passar para a plateia, eu queria te perguntar se você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado antes da gente passar para as perguntas com eles, para as perguntas e respostas. Olha, falar a gente tem, agora Sim, o é que que pouco se tempo aqui, né? falar, a gente teria muita coisa para falar, mas eu acho que eu vou respondendo agora, quem sabe, Tá. nas perguntas, né? De repente tem alguma coisa aqui que eles já possam até, né, dentro disso. Tá ok. Então vamos Sim. ver o que nós temos aqui, pessoal. Vamos colocar agora, chegou o nosso momento, vamos colocar agora as nossas perguntas aqui para a nossa querida MR Chagas, tá? Tem uma porção de elogios, claro, sempre tem. Depois ela vai responder a vocês. Aqui a Ângela Guerra diz o seguinte: acho muito interessante o viés histórico como pano de fundo em seus livros. E também focalizar o social é importante. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário que é muito interessante, é muito pertinente. Ana Maria Tourinho pergunta o seguinte: sobre o que você prefere escrever e como chega a sua inspiração? São duas perguntinhas. Olha, como você consegue escrever e como chega a sua inspiração? Posso falar? Ah, Pode? depois? Pode falar? Não, pode agora, pode. Então, a minha inspiração, ela vem assim, do nada, digamos assim, né? Mas a minha inspiração vem do cotidiano, né? Das pessoas e suas vivências, da natureza. Então, eu sou assim muito observadora, eu sou muito quieta, mas quando eu estou quieta, eu estou observando e pensando em alguma coisa. E às vezes um detalhezinho, aquilo me chama atenção e eu já estou pensando no próximo conto, assim. Às vezes eu acordo também com alguma coisa na cabeça e eu rapidinho anoto, porque eu sei que aquilo tem alguma coisa que vai se desenvolver legal. Eu gosto de caminhar de manhã, então eu também tenho muita inspiração pela manhã, aquele ventinho, aquela brisa do amanhecer me faz muito bem. E aí, num dia desses, assim, vou falar rapidamente, eu estava caminhando sozinha, às vezes eu caminho com uma colega que até está presente aqui. Eu estava caminhando e um pai levando um filho para a creche. E ele ia dizendo assim para o menino: filho, você lembra do verão? A gente lá nadando, tomando sorvete e tal e tal. Aí eu ia atrás deles e eu achei aquilo tão lindo assim, que com certeza, disse assim, aquilo ali eu vou ter que escrever, porque olha só né, o que o pai usou para estar consolando aquela criança, que, né, para aquele afastamento. O pai ia trabalhar e o filho ia ficar ali sem o pai, e aí ele usou esse argumento, entende? Então, pode ser que para alguém não signifique nada, mas para mim, eu achei uma cena muito linda e assunto para um conto, entendeu? Eu sou assim, aí às vezes eu estou olhando para alguma coisa, talvez um pássaro não nota, mas eu sou de pegar esses detalhezinhos assim. Eu acho que o Escrever. escritor, ele tem isso, né? O escritor, ele se enriquece com as experiências que ele tem de vida também. Não é só das obras que Sim, ele lê, mas é também do que ele vê, do que ele... Porque o escritor, ele é como um artista plástico, né? Que olha uma paisagem, tem aquela sensibilidade de captar de uma maneira diferente. E o escritor também é assim, né? A Socorro Cavalcante, no último conto dela, na coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, ela narra isso, ela narra uma experiência de uma menininha na praia, quer dizer, uma coisa que ela viu ali. E eu acho que nós, escritores, temos essa sensibilidade, né, do que nos toca, conseguimos colocar no papel. Olha, MR Chagas, a Beth Silva, diz o seguinte aqui para você, olha. Li o livro Elas e repassei para as minhas 5 irmãs.
também leio. A Beth Silva de Ah, Criciúma, Beth, Santa Catarina. Muito legal, né? te amo, Beth. É muito legal. Olha, esse negócio de ter estante cheia de livro e o livro ficar ali, não tá com nada, gente. Eu sou totalmente contramão dessa história de ter estante cheia de livro, só para dizer que livro aquele. Não. Livro é para circular, pessoal. Lê o livro, passa adiante, doa, manda uma biblioteca. Não, você até guarda alguns livros, aqueles mais históricos, de referência que você vai consultar, mas o restante você já leu. Passa adiante, passa para a família, faz circular. É isso, gente. É isso que tem que ser. MR Chagas, como está sendo a sua agenda e produção durante a pandemia? Bom, a agenda é ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa. E eu escrevi bastante durante a pandemia. Assim, produzi, me organizei, porque essa casa, todas as peças que eu entro, tem papel, tem pasta, tem escrito, tem hora que eu nem sei onde é que eu estou mais. Se é no meu quarto, se é no... Então, eu me organizei um pouco, né? Dei um formato para o meu livro, a capa já está pronta, ficou lindíssima. E então assim estou produzindo e lendo, que eu tenho que ler muitas obras assim, abolicionistas, tal, e conversar, né, algumas coisas. Então, a agenda não tive nenhuma, só as reuniões online, né? Muitas, né? Essas deixam a Mas gente de cabelo em pé. São muitas todos os dias, mais que uma por dia, uma loucura. Olha só, é mais ou menos isso, mas assim, mas tem, aí a tem gente uma. assiste algum filme, né? É. A gente vai colocando a vida interna em dia, a verdade é essa, né? Essa pandemia trouxe algumas coisas boas. Toda experiência ruim tem o seu lado bom. Então, eu acho que as pessoas puderam se dedicar mais à família, puderam organizar suas vidas domésticas, puderam fazer coisas que não estavam tendo tempo de fazer antes. E o principal, puderam descobrir que por meio da internet nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, nos reunindo simultaneamente. Olha que delícia, eu aqui em Portugal, você aí em Santa Catarina. Isso é a pandemia que nos disse que sim, é possível, vamos embora. Né? Olha só, a Beth Silva de novo falando aqui. Uma perguntinha. Regina, na tua infância, na hora da redação, você gostava de escrever? Olha, eu gostava de escrever e eu tirava notas boas na redação. Agora não me pergunta de matemática, por favor. Mas eu era muito boa em redação. Eu acho que os escritores têm essa quedinha de escrever, de conseguir escrever bem desde novo, né? O que não quer dizer que escreva gramaticamente perfeito, né? Gramaticalmente Sim. perfeito. Mas é fantástico. O escritor ele tem esse dom desde novinho. A criança, antes mesmo de escrever, quando ela é tagarela, quando ela fala muito, quando ela é sonhadora, quando ela inventa as coisas, a gente percebe que dali vai sair um bom escritor. Querida, tem uma observação aqui, olha, da Teia de Saberes. Que maravilha são essas lives. Aqui conhecemos a vida por detrás dos bastidores da escrita, seus projetos, que maravilha. Pois é, então, o objetivo das nossas entrevistas é justamente essa. É a gente conhecer um pouquinho mais de perto esses escritores que fazem parte aqui da nossa rede. Obrigada, Teia de Saberes, pelo comentário. Aqui, a Ivanilde comentando também. Quem faz pesquisa tem que se ater à sua disposição, tem que ter, desculpa, eu que li errado. Quem faz pesquisa tem que ter à sua disposição os grandes filósofos pensadores. É a dica aí que Ivanilde deixa para gente. Aí tem mais uma perguntinha aqui. RS Marques, 90, pergunta o seguinte. Será que vai sair um conto sobre manicure? Olha aí o clamor da plateia. Olha, manicure é uma boa persona, né? Então, Eu tenho uma amiga minha que é manicure que ela está aí também. Ela vai me cobrar esse ponto. você vai ter que escrever para ela, nem que seja de presente. Ai, que ótimo. Olha, tem a Marli tá falando o seguinte, Marli Lopes está dizendo assim, eu tenho o hábito de esquecer meus livros em algum lugar e fico de longe vendo a reação de quem achou.
algumas vezes as pessoas querem entregar-nos achados e perdidos. E eu explico que não precisa. Que ótimo, é isso aí. Olha só, a Renata lá do Caribe, Renata Clark Gray. Você já pensou em fazer um livro bilíngue? Eu? É. Eu? Olha, existe a possibilidade, né? Com a Rede Sem Fronteiras por perto. Os livros bilíngues são sempre Quem muito sabe? importantes. A gente Sim. trabalha muito a importância da língua portuguesa no mundo, mas não há dúvida que o livro bilíngue também é muito importante. O meu Conversa Fiada, o meu livro de crônicas, ele é bilíngue, português e inglês. Eu acho muito importante. Eu não gosto é do livro em outra língua. É uma particularidade minha. Eu não gosto de ter um livro em espanhol, em inglês. Eu gosto de livros bilíngues, porque eu quero que a minha língua pátria possa estar sendo divulgada. Então, um livro bilíngue com as duas línguas no mesmo exemplar. Eu gosto muito, eu acho muito significativo isso. Então, fica aí a dica para o pessoal. Sim. A Regina Segue a Vida diz o seguinte: o grande diferencial são as entrevistas. Dessa forma, podemos conhecer os escritores de todas as partes. Parabéns pelo trabalho. Regina Santos, de BH. Obrigada, Regina. Muito obrigada. Querida MR Chagas, agora nós estamos chegando ao final. Vão ter mais perguntinhas aqui, mas a gente não vai poder fazer. Depois a gente vai te entregar o relatório e daí você vai respondê-las, tá? Eu quero só citar mais algumas presenças aqui, olha. Dinorá Couto Cansado, nossa querida presidente da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. Teia de Saberes, que eu já li aqui, de Dominique Portugal. Márcia Cris, BR. Jâmara Joff. MLS Teixeira. Geni 2009. Geni, eu acho que é a nossa presidente coordenadora da JAIB São Paulo, será? Se for, que bom que você está aqui. Se não for, seja bem-vindo da mesma forma. Ilanária Matos. Gente, muito obrigada. Peraí, tem mais então aqui, peraí. Linda Lemos Bezerra e Andréia Lobato. Silvia Trento, não para de chegar, gente. É uma maravilha. Cada semana nós temos mais e mais participantes. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Querida Regina, querida MR Chagas, olha, faltou muita coisa a dizer, faltou perguntas aqui a fazer para você, mas infelizmente, realmente, nosso tempo é pequeno e a nossa entrevista é só uma pequena introdução do que vocês são, do que vocês representam. Mas, quando a gente acabar de entrevistar todo mundo, nós vamos voltar novamente e daí começa tudo de novo e aí vocês vão falar das novas fases, dos novos projetos. Então, agora, em um minutinho, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para que a gente possa se despedir sem perder aí a gravação da live. Então, queria agradecer a minhas queridas, assim, agradecer de todo o meu coração o pessoal de Criciúma, de Santa Catarina, que está participando aqui comigo. Agradeço imensamente por estarem, que eu pedi, né, que estivessem comigo nessa jornada e vierem, eu sou muito grata. E espero que estejam sempre comigo. Obrigado, Beth. Obrigado, Silvia. Então, em nome dessas duas, eu agradeço a todas. Jennifer, que agora eu vou esquecer os nomes. Sim, você Rubinélia, vai muito ter que vir obrigada. pelo relatório, não vai ter jeito. É muita gente nova que apareceu por aqui hoje, certamente através dos seus convites pessoais. Então, depois você vai ver no relatório aí quem é que esteve aqui. E vou responder. E queria agradecer a você, né, de André, pelo convite, agradecer a Rede Sem Fronteira. Houve um marco, assim, na minha vida de escritora, digamos assim, né, o antes e o depois do Sem Fronteiras. E eu só tenho a agradecer, muita gratidão por tudo. Tenho aprendido muito, tenho crescido muito, amadurecido. E só tenho a agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade.
Olha, nós é que agradecemos, querida MR Chagas, nós é que agradecemos pela sua confiança no nosso trabalho. Cada vez que eu levei até você um projeto, você acreditou em mim e aceitou trazer o seu talento para valorizar o nosso projeto. Então, a tua participação nos nossos projetos me deixa muito feliz, me deixa muito honrada. Eu adoro trabalhar com gente talentosa. Tem gente que participa dos nossos projetos, quer dizer, todas as pessoas que se inscrevem, eles passam por uma comitiva, né? Por uma comitiva não, por uma comissão que analisa e vê se aquela pessoa tem condições de estar no nosso projeto, se o que ela escreve está dentro do que a gente tem expectativa para apresentar enquanto um projeto coletivo. E todas as vezes você foi, assim, aprovada por unanimidade. A nossa comissão sempre adorou o seu trabalho. Então, a gente acredita que o seu trabalho ele valoriza os nossos projetos. Então, a gente foi sempre muito grata. E termos tido a honra de trazer o seu livro solo para a Feira do Livro de Lisboa e divulgar você em todos esses países é uma coisa que nos alegra, é uma parceria que nos deixa muito, muito felizes. Então, eu queria dizer para você do valor que você tem para a nossa Rede Sem Fronteiras. Muito obrigada por estar por perto, muito obrigada por fazer parte da nossa família, tá bom, minha querida? E eu queria pedir para todo mundo, eu queria agradecer a todos vocês que vieram aqui, que fizeram parte dessa entrevista. Muito obrigada pela presença. Quando a nossa gravação acabar aqui, eu preciso que vocês ajudem a compartilhar, que deixem um recadinho aqui para a MR Chagas. Vai ser bem bacana, tá? E mande para os nossos e-mails dicas, sugestões, solicitações. A gente quer ouvir vocês. A gente quer fazer mais e melhor. Na próxima quinta-feira, nosso próximo programa, nós vamos ter a Oneida Maria de Domênico, de Porto Alegre, no dia 18, às 19 horas aqui. A gente vai começar a divulgar o convite delas e eu convido a todos vocês para colocarem nos stories de vocês. É muito bacana essa colaboratividade, tá bem? Então, eu me despeço de todos. Regina, muito obrigada, minha querida, por essa experiência. Hoje foi maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. E até quinta-feira. Obrigada.